Muito boa noite, seja bem-vindo ao seu programa de sexta à noite aqui na TCV, depois de uma semana de reposição. A diplomacia é uma arte de aproximação, de amizade e da paz. O nosso convidado de hoje personifica esta arte. Um homem sereno e cordial e assumidamente católico. Sociólogo e doutorando em estudos africanos. Está em Cabo Verde desde março de 2018 como embaixador da Guiné-Bissau neste país. Define esta missão como desafiante e estimulante. Falamos de Mbala Alfredo Fernandes. Muito boa noite, Mbala Fernandes. Exato. Seja bem-vindo ao nosso programa. Boa noite. Vamos começar pelo seu nome. Eu sei que na Guiné-Bissau dão muita importância a esta questão do nome, tem muitas ligações com outras coisas. O que é que significa Mbala? Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o amável convite que me formulou e em nome da minha missão diplomática e em nome também do meu país, agradecer esta troca de impressão, uma forma de nós nos conhecermos, uma oportunidade que eu tenho de falar sobre mim, enquanto representante do Estado da Guiné-Bissau em Cabo Verde, país irmão, e também de transmitir aquilo que é a nossa cultura, a nossa identidade, Exatamente. o nosso modo de estar. Mbala significa codé, quer no crioulo da Guiné, assim como no crioulo de Cabo Verde. Na minha etnia, o Pepel, somos de Bissau. O último filho, pronto, tem essa designação, é como se fosse um Benjamin, mas é o codé em crioulo, quer da Guiné como de Cabo Verde. Podem-me chamar também, em termos dos dois crioulos, de Mbala, codé. Exatamente. E é comum as pessoas, os codés, serem chamados de Mbala? Não é comum? Não é comum, é só no meu grupo étnico, o Pepel. Papel. Exatamente. Exatamente, interessante. Mbala Fernandes tem 45 anos, Sim, a sim. idade do seu país independente. Exato. Como é que foi crescer na Guiné-Bissau na fase em que cresceu? Nós crescemos sob o ideário do Partido Único, sob o ideário de uma identidade forjada, sobre a bandeira do PAIGC, e sobre essa identidade é que nós fomos crescendo, fomos educados até a abertura democrática. Portanto, a nossa identidade, a minha, nesse caso, da minha geração, eu fui educado como um católico. Pois, embora a minha mãe fosse animista, o meu pai era católico, e eu fui educado em 3 instituições diferentes. Era a escola, o partido e a igreja. E a igreja. Portanto, essa foi a minha socialização. É a socialização de uma boa parte dos jovens da minha idade. Nós fomos educados politicamente a servir a nação, pensando na bandeira, o hino e o próprio território. Houve algum choque nessas socializações, por exemplo, entre o catolicismo e o seu partido? E o partido não ou era uma coisa que se conciliava naturalmente? Na altura, os que vieram da mata, portanto, os combatentes da pátria, os antigos combatentes, poderiam ter outra visão materialista e leninismo, mas nunca beliscou com a identidade católica que se impunha na altura. Portanto, o catolicismo também, até há pouco tempo, era uma forma de servir uma certa identidade civilizacional. Sim. Portanto, quem é católico, o próprio ritual de passagem que faz desde o batismo, de aceitar o cristianismo, deixar de idolatrar certas práticas ancestrais, leva-nos a ser mais ou menos civilizados, como é natural, como os descobridores das nossas ditas nações levaram a civilização católica para os nossos países. Portanto, era uma forma, não havia choque. Não havia choque, dava-se de forma natural. Naturalmente. Fez menção aqui que a sua etnia é Papel. Na sua família vivia-se os preceitos dessa etnia? Não, a minha mãe era uma pessoa que vivia muito apegadamente à tradição. Ela fez todas as categorias naturais do grau, desde, dizíamos sempre, licenciatura, e ela, ao morrer, se nós quisermos fazer um paralelismo, ela morreu com o doutoramento. Portanto, ela, na linhagem dela, dizendo que nós íamos de Orção, estava no topo da hierarquia da família. O meu pai era um católico, devoto e convicto.
Sim. Portanto, a minha mãe era animista. Mas já vi que a política e a religião não chocava, mas as duas religiões, animista e catolicismo, numa casa, numa família, como é que se convivia com Não, isso? se perguntar à minha mãe qual era a religião dela, ela dizia sempre que ela é cristã. Porque, repare, na Guiné-Bissau até hoje, se for dizer qualquer animista, você é muçulmano ou é católico? Ele disse, não, eu sou cristão. Porque até agora não se eleva essa identidade de quem é cristão é quem aceita o Cristo. Não, o cristão é quem está em detrimento do muçulmano. Portanto, a minha mãe fazia todas as práticas da religião animista, mas também preocupava-se que os filhos tenham essa educação católica. Porque é uma forma de entrar no meio social de Bissau, é uma forma de sentir-se mais, em termos normal, o civilizado, e há rituais, desde o batismo, primeira comunhão, crisma e o casamento. Portanto, esta parte sempre foi preservada na nossa família. E o catolicismo é mais predominante em alguma etnia? E, por exemplo, o islamismo em outra etnia, como é que é a balança? O islamismo é mais das etnias ditas islâmicas, neste caso, desculpa pela predominância, são os mandingas, os fulas e uma parte dos biafadas que foram islamizados. Sim. Portanto, o resto das outras... E os papéis são muito católicos? Não é que sejam muito católicos. Os papéis têm a sua própria religião. Têm a sua própria doutrina. Sim, sim. São as nações tipicamente africanas. Têm a sua própria estrutura do poder. Têm a sua própria forma de conceber a sociedade. Bom, naturalmente que é mais fácil a penetração da religião católica nessas sociedades tipicamente animistas do que uma sociedade... E como é que Mbala viveu tudo isso? Eu vivi porque eu gostava muito de estar ao lado dos mais velhos. Naturalmente, quando os meus irmãos todos foram estudar para fora do país, eu fiquei pegado à minha mãe. O meu pai morreu muito cedo. Eu vivi ao pé da minha igreja, sou de um bairro, Belém. Ao lado era um bairro de Mistra, onde tínhamos a nossa igreja, a Paróquia Cristo Redentor. Então, toda a minha socialização foi feita através destes parâmetros da Igreja Católica. E acabei por socializar-me nesses espaços da igreja e do partido, gostar da formação militante, porque nós tínhamos uma disciplina obrigatória no ciclo preparatório até o liceu, que é a formação militante. É na formação militante que nos eram formatados para pensar sobre a história da Guiné e Cabo Verde, os heróis que nós tínhamos, a nossa bandeira, o nosso hino e tudo aquilo que diz respeito à história da Guiné-Bissau, nós aprendíamos lá. Era tudo cronometrado em termos das datas, dos heróis, e é obrigatório a formação. Isso de alguma forma moldou? De que forma moldou a sua... Não, moldou-me porque eu era... O gosto pela história, pela sociologia, vem daí? Exatamente, eu sempre fui bom aluno na história, modéstia à parte. E gostava muito de formação militante porque, lá está, era a única disciplina que nos dava a lição do que é um guineense, qual é a nossa identidade. Pelo menos da quinta classe, nós íamos primeiro no ciclo preparatório, até o 9º ano, nós estudávamos a história da Guiné, tipicamente. Depois havia materialismo histórico e outras disciplinas que não nos interessavam na altura. E nisso nós destacávamos sempre, porque na altura éramos pioneiros, Abel Jaci. Portanto, nisso a nossa educação foi formatada nesse slogan do partido, unidade e luta. E eu só apercebi-me que realmente havia, como eu tinha dito uma vez, que havia essa diferença de que nós éramos guineenses, somos diferentes dos cabo-verdianos, quando fui estudar para Évora. Sim. Mas em Bissau era religiosamente... Como se fôssemos um povo... Um povo único. Há quem diga até hoje, não, são os nossos filhos. Há essa reclamação da identidade, dizer que são os nossos filhos. Somos o mesmo povo, é a mesma nação, é a mesma identidade. Portanto, eu acabei por perceber toda essa diferença quando fui estudar, quando tive contacto pela primeira vez com os meus colegas e amigos de Cabo Verde, que eram comigo também irmãos e colegas estudantes em Évora. E voltando a esta questão, que é uma questão interessante, como é que as tradições da Guiné-Bissau, as tradições ancestrais, elas são ainda preservadas? Hoje em dia,
Eu diria até que há uma procura incessante dos ditos crioulos de Bissau, dos ditos elementos da diáspora que vêm fazer a reconversão dos valores nossos da ancestralidade. No casamento. O casamento, dizemos as catandeiras, são as pessoas que vão servir com uma certa religiosidade a uma certa baloba. Baloba, dizemos, é como se fosse uma igreja, é uma sinagoga ou uma mesquita. Portanto, eu como um santo cristão, mas nesse caso já é uma senhora. Por mais que queira estar longe do país, nos Estados Unidos da América, França ou Portugal, quando começar a vida a dar cambalhotas, a mãe ou os avós dizem, olha, se calhar a tradição lhe chama para vir responder. E quando essa tradição lhe chama, as pessoas ficam tocadas, dizem, olha, eu sou Pepel, eu sou Manjaco, eu sou Mancanha. Hoje em dia em Bissau, as pessoas vão retraindo aquela parte, como dizíamos, a pertença cultural europeia, e cada vez mais sentem-se mais tocadas às realidades dos seus ancestrais. Isso é mais notório na nossa etnia. Que parece um movimento global, porque isto dá-se um pouco por todo lado, né? Bom, isso falo daquilo que eu sinto, daquilo que eu vejo, que as crianças saem mas não é nada de outro mundo, não é tipo mutilação genital feminina, não é o caso. Não, as pessoas chegam para servir, é como se servir uma certa entidade religiosa, é como se fosse um santo cristão que vai à missa fazer reza. Eu também vou lá, as catandeiras, são as senhoras, que vão de vez em quando a baloba, trocar as águas que vão estando velhas, mudando para as águas novas, fazer a limpeza da sinagoga, que é uma casa pequena, uma palhota, onde as pessoas vão limpando, é prestar um serviço à entidade superior, nesse caso a um Irã. Portanto, essas entidades, se calhar agora houve uma fase em que foram negligenciadas, não é? Exatamente. E que temos... Não, sabe que depois da luta de libertação nacional, a independência, boa parte dos dirigentes não souberam lidar com as entidades do poder tradicional, os régulos. Portanto, porque também vê-se claramente que as sociedades que existiam na Guiné-Bissau, como foi definido pelo amigo Cabral, a sociedade ocidental dos balantas, os verticais, fulas, mandingas, papéis e por aí fora. Mas o partido, quando entrou, não soube lidar com estas entidades. Sim, porque havia uma ligação, os régulos sempre tinham uma colaboração com os colonialistas portugueses. E nessa altura havia sempre, na época da resistência, com quem os colonistas negociavam, eram com régulos. E o partido, quando veio, quis rompeu essa tradição. Mas com a democratização do país, foram os próprios dirigentes do Partido Único que foram buscar os régulos para se poderem sedimentar os seus poderes nas zonas das suas influências. Porque os régulos são entidades máximas a nível político, do poder real nas suas zonas de jurisdição. É como se fosse um grande poder de influenciação. Sim, certamente. Claramente. Hoje em dia com menos peso, não é? Porque, embora nós estejamos a verificar uma certa reafricanização, ou seja, reafirmação da nossa identidade, da nossa ancestralidade, mas também os régulos tendem a perder os seus poderes que tinham antigamente na época colonial, em detrimento das novas formas de poder. Até há regulares hoje em dia que entram em contradição em termos de sucessão, o que era impensável nos anos, ou aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós estudávamos. E havia uma coisa que é extremamente importante, que hoje em dia não existe. Nós tínhamos, na nossa infância, o conto da história, debaixo da fogueira, no mês de dezembro, sempre na Guiné, são meses de frio. Nós, para irmos à escola, iríamos sempre sentar na fogueira, ouvindo as histórias dos nossos avós. Hoje em dia essa tradição... Mas essas histórias não são escritas? Não. Aí está muita coisa que se perde. Muita coisa vão se perdendo. E eu, quando vou para a Guiné, os meus sobrinhos, filhos dos meus irmãos, chego sempre à noite, bebo um copo de vinho, começo a contar a história. Ficam encantados. Ficam sentindo bala, vem contar. Gostam de mim e adoram ouvir essas histórias. Lobo e lebre, macaco, tio Chibinho, essas coisas aí. Uma história que nós ouvíamos com muita... Hoje em dia as crianças não têm medo do lobo na Guiné.
Timbala, é mentira, não há lobo aqui. Eu telefono para a minha sobrinha e digo, olha, o lobo vai morder a perna da mana. Não, Timbala, estás a mentir, não há lobo aqui em casa. Aí de nós, naquela altura, na nossa infância, alguém nos dissesse lobo. Tínhamos medo, havia tradições quando se fazia o funeral, nós tínhamos que pôr a calça até o cima do umbigo e fazer a boca desta forma. Nós não sabemos por que fazíamos isso. Sim. São rituais que hoje em dia já não... Seguimos, mas hoje em dia já não existem, não é? Voltando à sua pessoa, Mbala é casado com uma santomense. Sim, sou. Que não pertence à sua etnia. Não etc. pertence. Sim. E como é que foi o ritual de casamento? Houve um choque, alguma... Não, ou não houve ritual mesmo? Não, é que realmente nós casamos de uma forma católica, né? Encontramos-nos em Évora, ela veio de Santo Tomé, eu vim da Guiné, e gostávamos, namoramos, e ela foi para Coimbra, depois acabamos por casar. Naturalmente que é verdade que os choques culturais não são só endogâmicos, né? Não é só entre as etnias fulas, mandingas, pepês, não. Sim. Mas também entre nós das nações diferentes. Exatamente. No canto do dia do meu casamento, eu pensava que todas as coisas fossem já organizadas, mas havia problemas de tradições. Nós na Guiné fazíamos 8 depois do casamento. Fazemos o almoço depois da festa. Depois nós tínhamos que vestir uma forma diferente para estarmos todos na mesa. Os meus irmãos, a minha família veio toda da Guiné e pronto, a família da minha mulher entendeu que não se devia fazer. Então ali houve diálogo, começamos a conversar e realmente prevaleceu a tradição guineense. O que já não acontece com o meu sobrinho. Casou-se também com uma santomense que fez tudo a moda santomense. Portanto, naturalmente... Os diálogos vão prevalecendo vão. lado Por exemplo, no nascimento do meu filho, nós queríamos fazer a festa do 7º dia. Parece-me que lá não se faz. Nós acabamos por ceder. Mas são aquelas coisas que realmente nos tocam. Sim. E demonstram que dentro da própria lusofonia há também as diferenças e choques culturais possíveis nos atos mais pequenos que sejam, mas que são significativos. Significativos para a vida das pessoas. A outra realidade é como cá em Cabo Verde, chego cá, vejo alguém disse mistiu. O mistiu para nós é quero namorar consigo. Alguém vai dizer mistiu, eu disse, mistiu. É para você estar a dizer mistiu. Eu fui à cadeia de São Martinho, uma recluta estava a dizer o diretor mistiu. Eu disse, diretor, você tem uma fama aqui. Ele disse, não, por quê? Ele disse, não, na Guiné mistiu é isto. Ele disse, não, aqui não, quero falar consigo. Sim, preciso falar consigo, mistiu. Exatamente. São choques que vamos tendo e que vamos só com o relativismo cultural. Sim. Podemos perceber as diferenças culturais e socializamos-la de acordo com o nosso íntimo e de acordo com o nosso interesse. Exato. Forma-se em Sociologia em 1998. 98, exato. Portanto, já tinha dito inicialmente que de onde vem essa paixão pela Sociologia. Depois de se formar, sentiu-se uma pessoa diferente a encarar a sua própria cultura de forma diferente? Não, mesmo na época de estudo, nós convivíamos muito com várias nacionalidades. Eu fui durante 5 anos presidente da Liga dos Estudantes Africanos e tinha boa parte dos membros da direção eram os cabo-verdianos, era o Luizinho, que era o meu financeiro, o Denis também era da direção, a Vanessa e tantos outros que estavam lá em Évora. Depois da formação, em 98, foi na plena guerra. Na plena guerra não tínhamos nenhuma informação dos nossos familiares, foi uma guerra terrível que aconteceu em plena cidade de Bissau. Quando acabamos o curso, não tínhamos como fazer, eu fui para Lisboa. E de Lisboa, seguimos para o mestrado. Foi a partir dessa vida académica e sempre com a vida associativa. Essa vida associativa veio do pioneiro e da igreja. Que começa desde o liceu. Desde o liceu. Eu fui o primeiro presidente da Associação dos Alunos do Liceu Nacional Kwame Nkrumah. Fui o primeiro. Nós vamos agora fazer uma pausa para ouvir um depoimento e depois voltamos para essas histórias todas. Ok, está bem? Bom. Vamos ouvir agora um depoimento sobre o nosso convidado. Sobre o Mbala K. Fernandes, teria que começar pela nossa história. Conheci-o há 25 anos, na Universidade de Évora, fomos colegas de quarto durante 5 anos. Ele levando-me 2 anos e foi um irmão mais velho. Aliás, nós tratamos por Armum, em bom crioulo da Guiné, e é uma pessoa, lá está, pela nossa irmandade, vir
era só elogios, mas de facto é uma pessoa muito amável, muito sincera, muito honesta e de um coração enorme. O percurso dele hoje, como diplomata, como embaixador da em Cabo Verde, também curiosidade do destino, ironia, portanto veio parar aqui em Cabo Verde, onde tem um amigo e tem várias outras pessoas que estudaram juntos com ele. Não me é surpresa, porque ele sempre teve essa faceta de diplomata, gostar da palavra, a palavra escrita, a palavra do discurso. Por acaso nós, os amigos próximos, antevíamos que ele pudesse ter uma grande carreira política. Não foi o caso, se calhar felizmente, e está tendo uma boa carreira e com muito futuro à frente na carreira diplomática. Já quando éramos jovens, mais jovens, que ainda continuamos jovens, eu e ele, enquanto a maior parte andava a jogar futebol, depois dos convívios ou antes dos convívios a jogar futebol, Mbala nunca foi de desporto e era sempre um homem de conversa. Já na altura, portanto, nós, com ele a presidir, concorremos para uma liga da Associação de Estudantes Africanos, não ganhamos a primeira, mas ganhamos a segunda. Ele foi presidente, ele conseguiu ser um embaixador de toda a comunidade estudantil, na altura cabo-verdianos, angolanos, guineenses. Portanto, é uma pessoa que é o que é, portanto, de um coração enorme, que o trajeto acaba por ser o percurso que ele teve e mais palavras como amigo faltam, é para dizer que de facto é um dos irmãos não de sangue que eu não tive, mas que a vida me deu. E mais um exemplo, tivemos 5 anos a conviver num minúsculo quarto e nunca tivemos um único problema, uma única discussão. E entendíamos por gestos, por sinais e por vezes no silêncio, de tal forma a pessoa maravilhosa que ele era. Que ele é. De facto, esta vertente associativa que o acompanha desde o liceu e toda a vida dá-lhe também um alcance, né? Exatamente. Não, eu não estava à espera, porque falei com o Luizinho há um bocadinho. Sim, nós mantemos em segredo Eu disse, Luís, olha, eu vou ter uma entrevista agora com a Margarida Fontes e quero que tu vejas a minha entrevista para depois discutirmos. É verdade que o Luizinho, no nosso quarto, tínhamos um quarto pequeno, aqui para aqui. Partilhávamos tudo. Nunca tivemos nenhum problema. E nós falávamos só pela vista, pelos olhos. E realmente éramos bolseiros da Gulbenkian. Portanto, tínhamos uma boa bolsa e tínhamos também uma boa... tínhamos a preocupação de não chumbar, porque o Gulbenkian, se chumbar um ano, perde a bolsa. Né? É diferente da bolsa do Estado de Cabo Verde com Portugal. Então, nós na altura, nós conseguimos fazer com que a comunidade africana, lusófona, se convivesse e se unisse à volta do ideário daquilo que é a nossa identidade. Isso foi extremamente importante. Todos os dias que falávamos, discutíamos, foi através do Luizinho que hoje, mesmo até hoje, quando estou sozinho, quero lembrar a Évora, ouço o Luís Lobo. Eu lia, eu comecei a apaixonar pela política cabo-verdiana através da jornal A Semana, e a Semana era outro jornal que já não me lembro, que os pais lhe mandavam. E ele lia, falava-me disto, era o Dico, era, não sei, o Zé Maria Neves, era o Jorge Carlos Fonseca, era o Alfredo Almada. E acompanhou as figuras todas? Todas e conhecia de ponta. E aprendeu a gostar de Cabo Verde nessa altura? Com ele? Sim. Isso indiscutivelmente. Eu não sabia nada de Cabo Verde. Começámos a comer, fazíamos à noite esparguete com atum de Cabo Verde, bolachas de Cabo Verde, tomávamos o nosso grog. Depois era uma festa no nosso quarto. Conseguíamos juntar um quarto tão pequeno, conseguíamos juntar mais de 10 pessoas, 15 pessoas a dançar música de Gilane Perfeito, Splice, Dina Medina, Beto Dias, Grace Évora, toda aquela malta da Holanda. Que nos anos 90 era o boom. Era a estrela da música cabo-verdiana, nós vivíamos aquilo e eu era disco-jockey numa discoteca. Eu punha música que eu quisesse, se eu quisesse pôr música da África, punha. Se eu quisesse pôr outro tipo de música, punha. Mas é verdade que ele estava a dizer. E eu nunca fui de praticar desporto, essas coisas. Não, eu sempre, quando eles vão jogar, eu vou preparar o petisco que nós chamamos de Guiné Bafatório e tenho o meu livro, depois venham discutir política comigo.
Todos eles ficaram surpresos, mesmo os meus colegas estão agora aqui em Cabo Verde, mas estão também noutras ilhas. Dizem, mas como é que é possível que tu não seguiste a política? Eu disse, não. Ainda não se sabe também. Está a fazer a sua caminhada. Mas eu sentiria melhor estar na política do que estar na diplomacia. Isso dizer francamente. E disse-me que não se sente um diplomata. Porquê? Porque eu não gosto de transmitir aquilo que me dizem para transmitir. Isso é uma inconfidência, mas eu gosto de dizer a minha ideia, aquilo que eu penso. E às tem vezes, feito isso como embaixador aqui? Aqui, embaixador, às vezes faço, não cumpro diplomaticamente correto. Não cumpro diplomaticamente correto, mas tudo feito nos cânones de fazer a elevação de uma excelente relação entre Cabo Verde e Guiné-Bissau. Porque realmente houve momentos, desde que eu cheguei cá há um ano e tal, houve momentos de... Hoje em dia tudo se faz por via de redes sociais. Sim. E na Guiné-Bissau as redes sociais têm um peso que você não imagina. Mais do que aqui? Sim, sim. Aqui, por exemplo, vocês têm... Eu costumo falar com um amigo que é jornalista cá, que é atual diretor da rádio. Eu discuti uma vez com ele, disse, olha, estamos a discutir um problema aqui, mas se for para a rede social, não vamos continuar com o projeto. Recusaram-me. Passando 2, 3 dias, o projeto caiu. Não vale a pena dizer nem qual é o tipo de projeto. Eu disse ao Nélio, viste? É que aqui em Cabo Verde a comunicação social está moldada, está trabalhada. Na Guiné-Bissau estamos ainda numa fase embrionária. Sim. E a rede social, os blogs, acabam por ditar tudo. Por fazer cair o que os órgãos tradicionais fazem. Exatamente. E então nisso nós acabamos por sentirmos tentação de responder às pedradas das redes sociais. Pois é. E acabamos por ficar isolados naquilo que é tradicional. Portanto, falando seriamente, nesta nova diplomacia que nós estamos a querer fazer, é um trabalho muito difícil. É um trabalho muito difícil. Num país ainda que está numa estabilidade que vai, arranca. É que as redes sociais também, se chegam e encontram fragilidades, vão ainda piorar, assim, penetram e baralham um pouco o ambiente da comunicação. Fica uma... Acabam por baralhar. Numa simples comunicação, ou seja, conferência de imprensa, acaba por ver mais os bloguistas a fazerem, de serem jornalistas do que os próprios jornalistas de órgãos oficiais dos órgãos reconhecidos. Tradicionais. E acabam por espalhar mais notícia, fake news, essas coisas todas, e que, não vendo bem a origem da notícia, acaba por ser verdade. Exato. E nós temos estado a lutar contra essas inverdades que investir não é também nos órgãos tradicionais. Não, passa muito por isso. O problema na Guiné, os sucessivos governos talvez não tenham visto esta parte como uma parte que prioritária, sim. Que anula a própria relação do poder com a comunicação social. Tem que se investir muito, tem que se ter uma boa assessoria de imprensa, tem que ter um órgão de comunicação estatal, órgão de comunicação privada, com uma certa deontologia. Exatamente. Neste momento, eu acredito que a nova presidente do sindicato está a tentar dinamizar, de certa forma, esta área, mas que não será um trabalho fácil. Não será fácil. Não será fácil. Vamos voltar ao caminho que o traz à diplomacia. Entre 2012 e 2014, foi encarregado de negócios da Embaixada da Guiné-Bissau em Portugal. Exato. E enfrentou momentos difíceis. Por exemplo, eu posso citar aqui 2 momentos quando o seu país teve 2 governos, estava lá, como é que geriu esta situação, como é que dialogou, com quem dialogava, e também o próprio envio dos sírios a Portugal a partir da Guiné-Bissau também estava na Embaixada e teve que gerir isso com as autoridades portuguesas. Foram provas de fogo para si? Eu sou um homem de prova de fogo, não é? Mas o que me motivava muito é que eu nunca sou de ficar sozinho. Eu não consigo ficar sozinho. Tudo aquilo que eu faço, tento perguntar à pessoa ao lado. Para tomar uma decisão, eu costumo desabafar-me, não costumo ser fechado. Então partilhava tudo que eu tenho. Mesmo cá em Cabo Verde, faço as amizades, divirto-me, falo com as pessoas. Não consigo ficar fechado a um problema. Sim. Bom, quando do golpe de Estado de 12 de abril, tínhamos um problema de saber quem é que era ou que tinha o poder real. Nós tínhamos um presidente da República de transição, que era apoiado pela CEDEAO, a Comunidade dos Estados da África Ocidental, e nós tínhamos um governo
chefiado pelo então primeiro-ministro Carlos Gomes Júnior, e o presidente Raimundo Pereira de transição depois da morte do presidente Malama Castanha, que era apoiado pelos Estados da CPLP, na sua maioria, e pela União Europeia e a Europa Ocidental toda. Naturalmente que nós teríamos que... Portugal é a embaixada-chave da Guiné-Bissau. Sim. É a ponta de toda a nossa diplomacia, quer em termos de diáspora, quer em termos de cooperação com a Guiné-Bissau, assim também como em termos de investimentos, com exceção dos países limítrofes, que é Senegal ou Guiné-Conakry. Bom, tínhamos um problema de como é que isso seria resolvido. O embaixador, na altura, o embaixador Falem Balo, foi chamado a Bissau e foi para a Bissau. Teríamos que ter um encarregado de negócio. Então, ele, na altura, tínhamos muitos problemas. Tínhamos que ter um encarregado de negócio que conseguisse falar com o governo de transição e que conseguisse falar com o governo legítimo, dito legítimo, que era reconhecido por Portugal. E então teria que ser uma pessoa que fazia ponte. A Guiné-Bissau enviou o encarregado de negócio, que acabamos por chamar o encarregado de negócio interno, que era para controlar toda a vida interna da embaixada, o aparelho burocrático, e porque não era reconhecido pelas autoridades portuguesas, pela entidade da CPLP, então teríamos que fazer uma engenharia que é para arranjar uma pessoa que pudesse fazer ponte. Então eu era conselheiro e era cônsul-geral, fui cônsul-geral da Guiné-Bissau durante 7 anos. Então, naturalmente, que eu pudesse fazer ponte, não só da parte do governo, mas também a comunidade, que era uma comunidade viva, uma diáspora ativa, Exato. que exigia tanto. Então, eu era uma única pessoa. Ficamos durante uns 3 meses, de setembro a janeiro, dezembro, e conseguimos dizer não. O próprio governo de transição é que acabou por dizer não. Nesta fase está a incompatibilidade entre os dois encarregados de negócio, isso não se faz em diplomacia nenhuma. Vamos continuar com Bala. E ele ficará lá e será o nosso encarregado de negócio. E eu continuo a servir-me ao governo de transição e ao mesmo tempo dialogava com o governo do posto, com o qual tenho boa relação até hoje com o Carlos Gomes Júnior e o Raimundo Pereira, e tenho boas relações com o Ciro Funhamai, que era o presidente interino, e o engenheiro Duarte de Barros. Mas aí revelou-se um grande diplomata. Não sei, eu não posso me avaliar ou fazer uma outra avaliação, mas foi um momento muito difícil, porque às vezes tinha que falar com alguém. E tinha também uma certa dose de apoio das autoridades portuguesas, desde o Presidente da República, professor Cavaco Silva, ao Ministro dos Negócios Estrangeiros, na altura, o Dr. Paulo Portas, depois, nos últimos tempos, o Dr. Rui Machete, e toda a diplomacia portuguesa estava ao meu lado e ajudavam-me naquilo que eu precisasse para poder concretizar o objetivo. Então, a partir de 2014 até 2017, até março, estávamos na CPLP, com os problemas quentes. Isso que eu costumo dizer, que foi a Guiné-Bissau que acabou por transformar a CPLP num instrumento político internacional. Sim, sim. Por dar... A nível da CEDEAO, a nível da União Africana, a nível da União Europeia. Dar significado político, cunho político da CPLP. Sim. E então nós continuamos a trabalhar. Aí que arrebentou aquela situação dos turcos e sírios, que acabamos por perder, quase estávamos em rota de representação diplomática com Portugal. Sim. Seria uma corte de relação geral de Portugal e Guiné-Bissau. Foi uma questão muito tensa, é uma questão que nós conseguimos, ao menos, manter o nível das representações diplomáticas entre Portugal e Guiné-Bissau, mas, portanto, não ir muito além da cooperação na área de saúde, educação e no apoio às capacitações das ONGs. Mas as relações ficaram mais frias. Sim, sim. Mas preservamos aquela entidade diplomática. Há uma embaixada em Portugal, da Guiné-Bissau, há uma embaixada similar também de Portugal na Guiné-Bissau com a encarregada de negócio. Para além de turcos e sírios, houve o problema dos gois. Sim. Foram muitos problemas. Foram muitos problemas que não vale a pena neste momento. Durante os 4 anos havia problema de pessoas que vinham da Guiné, que eram ministros, mas não eram reconhecidos, não teriam que passar pelo salão VIP, não teriam que ser tratados enquanto tal, mas tinham que andar com o carro da embaixada e tratavam-me como tal. Eu ia às reuniões da CPLP como representante da Guiné-Bissau, mas não levava mensagem
ao país, tinha que ficar com aquela mensagem, eu partilhava com o governo em exílio. Foram muitos assuntos. Agora vamos ouvir o segundo depoimento, depois continuamos aqui a nossa conversa, que está muito interessante. Segundo depoimento. Bom, Mbala Fernandes, de facto, é um amigo que eu conheço já há alguns anitos em Portugal, através de um amigo comum, que é o Alberto Melo, que é de origem cabo-verdiana, da Guiné, de origem cabo-verdiana, que é juiz em Bissau. Estudamos juntos na República Checa. Depois foi uma amizade, de facto, à primeira vista, como se costuma dizer. Através também de um parente dele, que é o Martilene dos Santos, que tivemos no setor das telecomunicações, e aí fizemos uma amizade extremamente boa. Adjetivar, digamos, Mbala Fernandes, de facto, podia dizer que é uma pessoa amiga, descontraída, altruísta, está sempre disposta a ajudar o próximo e uma pessoa muito afável. Mbala tem feito um trabalho, de facto, notório aqui perante todos, conseguiu fazer com que a autoestima dos guineenses viesse à tona mesmo, de facto, com tantas atividades. Ele é uma pessoa extremamente dinâmica, é a sua primeira embaixada, ele enquanto embaixador, mas de facto mudou um pouco aquele paradigma do embaixador que tem, digamos, uma agenda somente tão diplomática, mas ele conseguiu, de facto, como ele diz, fazer visitas às tabancas, que é as nossas achadas cá, desde passando por Jamaica, Calabaceira, já foi para Boa Vista, esteve em São Vicente Sal. Dia a dia ele consegue localizar e dizer que tal pessoa, que ele é em Armon, que ele é da Guiné-Bissau. Ele, sendo um homem de muitas amizades, ele procura os seus amigos e já temos um leque grande aqui, não só das comunidades, mas dos amigos que ele procura, e fazemos com que, dando-lhe força nessa missão, que no princípio é espinhosa, mas que ele, de facto, de uma forma brilhante, tem conseguido. Tem muitos lazeres, ele sobretudo de leitura. Ele é um homem, de facto, cultiva muito, tem uma formação muito sólida em termos, porque é sociólogo formado em Portugal, em Évora, mas tudo quanto seja Cabral, que ele é um cabralista assumido, tudo quanto seja literatura de Cabral e da luta de libertação de Guiné-Cabo Verde, ele devora, de facto, esse tipo de literatura. Portanto, estamos perante um homem multifacetado e que, de facto, é amigo dos seus amigos. E, como tal, ele tem um irmão, como ele gosta de dizer, a quem é comigo. E já tem muitos amigos aqui em Cabo Verde? Sim. Aqui, já tenho muitos amigos. Tenho muitos amigos. Quer na esfera do poder, na sociedade empresarial, do simples segurança noturno, porque eu também ando às vezes, falo com a minha comunidade e sinto-me, não diria realizar enquanto diplomata não clássico, mas eu ouço. A última festa que nós fizemos aqui na Praia Sofia, Café Sofia. Eu vejo que os guineenses, aliás, e as guineenses em geral, têm-me dito sempre, embaixador, você é especial, mas estou lá, junto deles, falo com eles, e aí de mim, se eu deixasse, isso é a minha cultura também que vem da Igreja Católica. Sim. Eu gosto sempre de ajudar. E como é que está a ser a sua missão? Quais são os desafios mais prementes? A integração da minha comunidade, a questão das fronteiras. Isso, se há coisa que eu posso dar a volta um dia em Cabo Verde e dizer que não consegui resolver, é a integração da minha comunidade e a questão da fronteira. Isto, para mim, é o desafio mais difícil que eu tenho estado a enfrentar. E não sei. E agora nós estamos com, curiosamente, exatamente. Hoje, Exato. Surgiu a questão de Jorge Fernandes, Exato. O professor que vive no Brasil e que teve problemas aqui na nossa fronteira. Ele fez um relato que está a causar muito debate nas redes sociais.
as autoridades certamente já estão a averiguar. Como é que a Embaixada está a lidar com este assunto? Bom, nós lidamos, o Jorge é o caso que vem veio à tona, e vem ao público porque é um professor, é rasta. Mas nós temos tido problema no aeroporto da Praia. Nem sempre dizemos de que é devido a falta do cumprimento da lei por parte dos passageiros que vêm da Guiné-Bissau. Mas também diríamos que o nosso Estado, nós temos que cumprir a nossa parte. Nós já fartamos de enviar para a Bissau N legislação sobre autoridades, entrada, permanência, circulação de pessoas aqui em Cabo Verde. Mas há ainda aquela máxima de muitas pessoas não entendem. Por isso que eu digo, a Guiné-Bissau é um país de mito. Há pessoas que entendem, não, eu vou para Cabo Verde, nós é que demos a independência, são nossos irmãos, como é que eu não posso entrar lá? Então isso é preciso fazer uma desmistificação desta teoria no ego dos guineenses. Então, naturalmente, isso tem que se fazer um trabalho a nível das fronteiras. Os polícias entendem-se, têm as linguagens que podem se entender. Nós podemos, os políticos diplomatas, podemos sedimentar uma certa estratégia com base no acordo. Porque quando uma pessoa sai da Guiné, sem que tenha sido aplicado as leis, seja dito, as leis de Cabo Verde, quer quem vai de fronteira para o outro lado, quem faz aqui, que vem aqui para Cabo Verde, tem que saber que as regras têm que pagar durante cada dia tal montante, tem que pagar taxa alfandegária, tem que saber pronto, para onde vai, tem que ter tempo de responsabilidade. Se a pessoa não souber isso, vem de lá e o polícia, ou seja, a entidade aeroportuária na Guiné-Bissau, deixam embarcar, chega cá com a intenção de ir visitar a família, acaba por ser detido, entre aspas, no centro de temporária, instalação temporária no aeroporto, essa pessoa fica frustrada. Sim. Não há dias, não há voz em que não houve relatos, vídeos, e esses vídeos são virais. Mas acha que o problema é apenas a falta de informação da parte dos cidadãos guineenses? Sim. Ou há problemas também aqui na nossa fronteira? É provável, daquilo que nos relatam, que há um problema aqui, da parte das autoridades, mas também nós culpamos também a nós mesmos. Diplomaticamente, enquanto embaixador, tenho assistido o relato dos guineenses que dizem que não fui bem tratado porque faltava isto, faltava aquele outro. Vamos ver ao fundo, talvez as autoridades cabo-verdianas possam ter razão. Mas também há, às vezes, também alguns excessos da parte das autoridades que levam com que haja esse... E particularmente no caso do Jorge Fernandes? No caso do Jorge... Está a ser investigado? Não, no caso do Jorge Fernandes, eu por acaso não sabia. Telefonou-me um deputado na Guiné-Bissau, disse-me que temos um guineense está detido no aeroporto, tentei fazer os meus desmarches através de chamadas e tal. Disseram-me que já, pronto, a situação já estava a ser controlada, e o rapaz foi libertado e está a caminho da casa, porque estava com um professor, acho que é, não sei, que é Furtado. Cláudio Furtado. Cláudio Furtado, exato. Então cheguei à embaixada, tivemos a conversar durante 3 horas, a falar da vida, da política da Guiné. Só depois é que me relatou aquilo que passou. Bom, eu tentei lhe dizer também a verdade, os factos, porque eu estou aqui para tentar manter a boa relação entre as duas instâncias, os dois países irmãos. Não estou aqui para baralhar as coisas, isso não é a minha missão. Falei com ele e disse, olha, você está a me dizer isto, mas provavelmente se formos a outras autoridades cabo-verdianas poderão dizer outra coisa. Disse-me que não, em princípio isso é que aconteceu, eu ia para o Brasil, primeira coisa, disseram-me que não tinha passaporte em dia. O passaporte dele expirava a 20 de janeiro de 2020. Provavelmente terá sido o primeiro problema que lhe detectaram. Depois zangou-se com um agente da polícia, houve maltrato, puseram-no numa cela, fez muitos relatos. Eu disse, olha, mas vamos ter calma. Vai tratar ainda dos assuntos recorrentes ao seu bilhete de passagem para o Brasil? Para o Brasil, depois a gente fala mais tarde. Então demos o protocolo, mais ou menos o apoio necessário para ir a platô e tudo enquanto. Eu pensava, ele disse, não,
embaixador, eu não vou falar nada assim que chegasse ao Brasil, pudesse fazer algum relato, algum depoimento daquilo que aconteceu. Lá para a noite, eu estava no jantar do SOS, aldeia SOS, fui surpreendido com as notícias nas redes sociais. Começaram a circular. Circular de uma forma muito agressiva e que não abona em bom nome as relações entre os Estados. A única coisa que tive que fazer era à noite, respondi a cada uma das pessoas que me mandavam. Não, o problema é isto, o problema é aquele, o problema é o outro. Não estamos a fazer isso. Todas aquelas pessoas que me mandavam por Messenger, eu respondia. Todas aquelas pessoas que sei que têm uma certa influência nas redes sociais, eu explicava o que é que aconteceu. Bom, hoje de manhã as coisas tornaram outro caldo diferente, ganharam outras proporções. Foram para o consulado, a agência consular da Guiné-Bissau, de Cabo Verde, na Guiné-Bissau. E depois viram que a senhora não estava lá, que é a encarregada da agência. Saíram lá, foram para a Secretaria de Estado da comunidade e, portanto, fizeram barulho, fizeram as suas reclamações e nas redes sociais se tornou mais viral do que nós estávamos a pensar. A nossa atividade é tentar saber da parte da autoridade cabo-verdiana. Acabamos por ir para o DEF, disseram-nos que realmente estão a averiguar, já abriram um inquérito para averiguar a situação, os factos, e realmente, se comprovar, terá que ser punida a pessoa que foi cometer esses danos morais ao cidadão da Guiné-Bissau. Se não for o caso, também nós temos que repor a verdade dos factos. E fomos para a Direção-Geral da Política Externa, que é o nosso interlocutor. Falei ainda esta noite com o ministro Luís Filipe Tavares, que me ligou, para solidarizar connosco e dizer-lhe que está aberta já uma comissão de inquérito para averiguar a situação, e nós estamos já mais ou menos reconfortados com esta tomada de decisão rapidamente das autoridades cabo-verdianas, é ao mais alto nível. Quando falo já do Ministro dos Negócios Estrangeiros, isso já para nós, ao ligar-me já é um sentido de responsabilidade que me dá gozo de trabalhar com este senhor e com toda a autoridade cabo-verdiana nesse aspecto. E esperemos que com este episódio possamos construir uma boa... Sim. Possamos ultrapassar aquilo que são os problemas. Para realmente podemos trabalhar para ultrapassar os problemas das fronteiras. Mas o mais importante é que as autoridades policiais sentem à mesa para falarem sobre os aspectos que constituem um obstáculo na circulação de pessoas entre Bissau e Praia. Vamos agora ouvir o terceiro depoimento de mais um amigo seu. Bem, conheci o Mbala Alfredo Fernandes há muitos anos, desde a época do Liceu, o Liceu Nacional Kwame Nkrumah. Mbala Alfredo Fernandes, desde muito cedo, dedicou-se à associação estudantil. Nessa altura, concorreu com outras listas para, numas eleições renhidas, acabou por vencer. Sempre foi uma pessoa muito dedicada a associativismo. Pouco tempo depois foi a Portugal estudar, onde passou vários anos, diria até boa parte da sua carreira, quer estudantil, quer profissional. Fui tendo uma outra informação desse amigo. Sei que também em Portugal dedicou-se e de que maneira a associativismo em terras lusas. Depois, algum tempo depois, entrou para a Embaixada da Guiné-Bissau em Portugal. Mbala Alfredo Fernandes é uma pessoa de enorme coração. É uma pessoa que procura ajudar os seus amigos. E Mbala chegou rapidamente, conseguiu unir a comunidade guineense, quer aqui na cidade da Praia, quer noutras ilhas, sobretudo Boa Vista, Sal, interior de Santiago, pela sua formação
quer académica, quer formação religiosa, Mbala consegue contagiar todo mundo e vai fazendo esse trabalho, um trabalho miudinho, mas de grande valor para essa comunidade. Eu acredito que Mbala Alfredo Fernandes não vai ficar somente pela Embaixada da Guiné-Bissau em Cabo Verde, há quem o aponte já para um cargo ministeriável, quiçá a curto prazo, ninguém sabe. Fica então, nós conseguimos então alcançar todos os seus amigos. É verdade, é verdade, é verdade, é verdade. É verdade, mas o Nélio, falei com ele ontem também. Quer dizer, do Nélio eu esperava que ele já, pronto, pudesse ser. Porque ele anda a fugir-me de mim esses dias. 3 dias já não o vejo. Não há dia que nós não falamos e nós nos sentamos para tomar um copo ou café. Mas ele foge para não o segredo falar acompanhou-me ontem, toda aquela peripécia à noite, de estar com o Jorge, fui até a casa do Jorge, levá-lo para o aeroporto, eu estava com o Valdemiro Segredo. Fui até a casa dele, saí de lá, era quando o senhor embarcou para como é que chama, para Sal. Eu estive em casa dele até as 2 da manhã. E ele não deixou escapar nada. Não, então está não me disse nada. Mas eu segreguei com o segredo. Disse, mas eu estou agora a tentar saber, mas quem foram pessoas que foram entrevistadas? Ele não me disse, não, se calhar até poderá ser um dos seus motoristas ou colaboradores da embaixada. Ele não me disse nada também. Não me disse, mas portanto são amigos com quem partilho as minhas tristezas, entre muitos que tenho também aqui na praia. Cada um tem a sua valência, né? Sim. O Segredo é mais de choque. O Luizinho é mais daquela nossa amizade, irmandade desde os tempos da universidade. O Nélio é que eu estou todos os dias com ele, falamos mais da política, da vida social, da vida... não falamos só do desporto, porque eu não percebo nada do desporto. Desde sempre... Falando como é que está Guiné-Bissau agora? Temos que dar uma pincelada sobre a situação neste momento. Temos as eleições no dia 24 de novembro, eleições presidenciais, mas mesmo vamos ter tudo, está tudo... Nós estávamos com medo que houvesse alguma alteração na cronologia dos calendários eleitorais, mas a greve decretada pelos juízes foram, portanto, canceladas e estamos já em crer que, porque no comunicado disseram que é nome da causa superior do interesse da nação. Portanto, estamos em crer que provavelmente tudo poderá correr dentro dos parâmetros que foi acordado entre os candidatos e os organismos internacionais. Sem perder de vista de que é uma eleição muito importante. As eleições presidenciais na Guiné-Bissau sempre foram importantes, mas esta aqui poderá definir o sistema político. Não definir porque não esteja já definido o sistema, mas poderá dar o cunho arquitetônico da pessoa que vier a ser eleita Presidente da República. É preciso ser uma pessoa que possa construir pontes. Sim. É preciso que essa pessoa seja um bombeiro. É preciso que essa pessoa seja um polícia e, ao mesmo tempo, que ele seja um árbitro. E não é fácil ter essa pessoa sem que tenha por detrás uma certa categoria de grupo que lhe apoiam. Sim. Porque já vem com um apoio de partidos, porque nós temos 19 candidatos. Dos 19, 9 são independentes, 10 são apoiados pelos partidos. É preciso que essa pessoa que seja eleita, ou que vier a ser eleita, que se dispa dessa parte partidária, seja e independente, consiga ser um presidente de todos os guineenses e abraçar todas as esferas social e política e para construir ele tem que trabalhar esse perfil. Tem que trabalhar, mesmo que durante a campanha seja insultada, seja dita coisas que não se deve dizer, mas que vai reunindo a família dos guineenses e conseguir dar uma boa imagem que todos os guineenses almejam, porque a nossa imagem está uma imagem muito deturpada e muito queimada fora. Então temos que, a partir daquela figura máxima, reconverter toda a imagem da Guiné-Bissau, passar uma imagem positiva para que os guineenses, quer os que estão na Guiné, assim como os que estão fora, se sintam representados
à volta da figura do Presidente da República. Seja até uma forma também de ícone da chamar nação. a vossa diáspora. Sim, isso que eu estou a dizer. A nossa diáspora é uma diáspora muito ativa. Sim. É uma diáspora que tem participado muito na reconstrução do país, no desenvolvimento do país. Só cito o caso dos médicos. Nós, até 2005, tínhamos mais médicos em Portugal do que na própria Guiné-Bissau. Sim. E tem feito missões importantes para a Guiné-Bissau, com o sentido de reduzir a situação de evacuações médicas para Portugal. De Guiné para Portugal. Exatamente. Sim. Então, nisso é uma comunidade bem representada a nível de diáspora. Temos, e que gosta do seu país. Sim, sim, sim. Naturalmente gostam do país. Aqui também em Cabo Verde temos médicos. Sim. Aqui na cidade da Praia, no Salveiro, o diretor clínico do hospital é um guineense, foi meu professor de biologia. E, portanto, todos almejam um dia regressar à Guiné-Bissau. Aqui em Cabo Verde tem um caso inédito. Em Portugal temos mais médicos, aqui temos uma classe docente, sim, os professores que quase não se vê quase nos anos em todas 80, as ilhas. em todas as ilhas não se vê nenhum cabo-verdiano que não tenha sido, portanto, aluno, não tenha tido um professor de Guiné-Bissau. Eu tive um professor de Educação Física. Educação Física no Fogo. Exatamente. E vamos já terminar o nosso programa. Nélio deixou aqui um desafio para si, dizendo que qualquer dia vai estar em outras águas. Mas... Não, muitas pessoas dizem isso, mas em boa verdade eu estou aqui em Cabo Verde. Eu não gostava de sair daqui sem que tivesse pelo menos feito o trabalho que eu planeei quando fui receber as cartas de credencial ao Presidente da República. Tenho 4 eixos que eu tenho que trabalhar em Cabo Verde. Se Deus quiser, eu acredito em Deus. Se eu conseguir cumprir isso, posso dizer... 4 eixos, pode dizer, e nós terminamos. O eixo histórico, que é fazer com que os dois países se recruzem novamente na história. O eixo econômico, que é a diplomacia econômica. Há muitas coisas que Cabo Verde pode ganhar com a Guiné e a Guiné pode ganhar com Cabo Verde. Basta termos o transporte marítimo, poderá facilitar muito. E em termos de serviços também aqui, há muitos serviços que Cabo Verde pode vender à Guiné-Bissau e poderá ser muito importante. E temos o eixo da comunidade, que é extremamente importante, essa integração. E o eixo principal é a cultura. É com a cultura que nós podemos nos conviver. Conseguir tudo o resto. Todo aquilo que nós fazemos aqui vai se acabando pela cultura. Nós temos uma cultura rica. Investigando essa cultura, vamos ver que há muitas alas de ligação, muita ponte, muito elo de ligação e muita simbiose cultural entre os dois povos. Então temos que investir muito na cultura, não menosprezando também os outros eixos prioritários da nossa diplomacia aqui em Cabo Verde. O futuro a Deus pertence. Eu estou aqui, estou falando, não sei o que vai acontecer comigo daqui a sair da estação da Rádio e Televisão de Cabo Verde. Sim. Bem, nada de ruim vai acontecer. Exato. Mbala Fernandes, agradecemos a sua disponibilidade para vir aqui partilhar. Eu queria pelas surpresas também que me fizeram hoje, porque os 3 que me falaram de mim, pronto, eu falei um bocadinho com foram Luís. Impecáveis, não deixaram escapar nada. Ele disse-me, não, olha, veja-me na televisão. Eu disse, não vou ver. O Nélio disse-me, olha, que assim que acabar a televisão, venha para tomarmos um copo. O segredo nem sequer me ligou. O Nélio já há 3 dias que eu não estou a ver o homem. Mas é verdade, foram surpresas. Boa noite. Obrigada, então. Boa noite, obrigado. Foi então mais uma edição aqui do nosso programa. Tenha uma boa noite.